Vivemos dias incomuns, dias diferentes e difíceis, Rony. Com certeza a minha geração, a geração anterior à minha, e é muito provável que a geração anterior à minha, e talvez algumas gerações passadas, não tiveram dias tão difíceis, Elvis, como nós estamos tendo. É tão difícil para o governo lidar com essa situação da doença, porque é algo novo, inédito, que o governo não sabe o que fazer. É tão difícil as autoridades de saúde mundiais lidarem com essas doenças, por isso que toda semana parece, Adriano, que sai uma direção diferente, uma diretriz diferente. É tão difícil para nós lidarmos na nossa vida profissional, nos nossos negócios, aqueles que são empresários em suas empresas. É difícil para lidar isso com os filhos, com a família, porque é algo que é inédito para nós, diferente para nós. Essa doença, ela mudou totalmente a nossa rotina. E eu sei que você não precisava vir aqui à igreja hoje para ouvir isso, mas é importante nós entendermos que por conta de todas essas mudanças, com todas essas situações, nós temos visto também o desespero e o medo tomar conta. Eu confesso para vocês que há 60 dias atrás, eu conversava com algumas pessoas e eu dizia assim: Edson, você conhece alguém que pegou Covid? E eles diziam não. E eu conversava com outro grupo de pessoas e falava: conhece alguém que morreu de Covid? E eles diziam não. E eu ficava pensando comigo, será que é tão perigoso assim mesmo? Porém, estreitou. Chegou mais perto. Cidade de Curitiba aqui, ao lado, a metrópole do nosso município, entrou em bandeira, ou está entrando em bandeira vermelha esta semana. Milhares de mortes, já estamos vendo. Muitas pessoas infectadas. Há 60 dias era difícil você dizer que conhecia alguém que tinha sido infectado. Hoje é difícil você encontrar alguém que não conheça alguém que foi infectado. É verdade ou não é? É verdade. Dificilmente você encontrasse alguém que dissesse que conhecia alguém que morreu do Covid. Agora, é difícil você saber conhecer alguém que não conheça, ouvir alguém que não conheça alguém que morreu dessa doença. Por quê? Porque ela está apertando. Nós estamos vivendo um outro cenário agora. Alguns especialistas dizem que depois do pico, começa a diminuir e a vida provavelmente comece a ficar um pouco mais próximo do normal. Mas até diminuir, a pergunta é: como vamos enfrentar esse cenário de crise? Como vamos enfrentar esses tempos difíceis? O que vamos fazer nesses dias de desespero e de medo que muitos estão enfrentando? O que fazer, Téia, com tanta preocupação? O texto de 2 Crônicas que nós lemos, ele nos traz algumas lições importantes de como temos que reagir, David, em meio à crise. O que temos que fazer em meio às dificuldades. O texto que lemos aqui fala de Josafá, e coincidentemente, estamos falando de Josafá de novo. A mensagem da semana passada já foi Josafá. Eu não estou lendo sobre Josafá para ficar pregando para vocês. Confesso para vocês que Deus trouxe uma palavra nova. A semana toda eu estou orando e falando: Deus, o que o Senhor vai ministrar neste domingo? O Senhor vai ministrar neste domingo. E na quinta-feira pela manhã, Deus começou a ministrar esse texto para mim. Deus começou a falar comigo através desse texto. E uma das coisas que me chamou muito a atenção, Ju, quando eu comecei a ler a 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1, é que Josafá e toda a nação de Judá, o outro lado da nação, lembra que já falamos sobre isso semana passada? Isso aconteceu antes daquela batalha de domingo passado, é importante entendermos. Eles enfrentam um cenário de crise tão desconfortável quanto o que nós estamos vivendo hoje. Eles enfrentam uma guerra não biológica, mas uma guerra física. Algo que chegou e eles não estavam esperando. E por não estarem esperando, não tinham a resposta correta. E por não terem a resposta correta, a primeira reação que eles tiveram foi uma reação de medo, foi uma reação de temor. Entenda uma coisa, queridos. Momentos difíceis, cenários de crise como esse, é normal você ter medo. O que não é normal é você paralisar pelo medo. São duas respostas diferentes.
A primeira é você temer, porque aquilo que nós não conhecemos, nós tememos, sim. É desconfortável, sim, principalmente da forma que está chegando tão perto da gente. A questão agora também é, não podemos paralisar. Nós temos que saber o que fazer. Quando você não sabe o que fazer, a melhor coisa a fazer é buscar a Deus. Eu vou ter que repetir isso. Quando você não sabe o que fazer, a melhor coisa que você pode fazer é buscar a Deus. O texto bíblico que lemos diz que Josafá estava num tempo de paz. Para a gente entender um pouco, Josafá, como eu falei semana passada, ele foi um reformador da nação de Israel. O pai dele, Asa, começou bem o reino, mas terminou mal. A Bíblia diz que Asa fez o que não agradava ao Senhor. Depois nasce Josafá. E Josafá, ele faz uma escolha. Ele diz, eu vou andar como meu pai andou no começo e não como meu pai andou no final. Eu vou fazer como meu pai fez no começo e não como ele fez quando ele terminou. E a Bíblia diz que então Josafá, ele foi um seguidor de Deus, ele foi um cara fiel a Deus. Ele executou um programa de educação religiosa a toda a nação de Judá, que estavam se esquecendo das leis do Senhor. Ele definiu, ele gerou uma implantação da Torá, da lei do Senhor em todo o reino, como regra, como direção para eles viverem. Uma aplicação prática da palavra de Deus, um viver prático da palavra de Deus. Ele começou um programa também de eliminação, pastor Anéia, de toda a idolatria da nação de Judá, eliminando os postes ídolos que eram feitos aos deuses pagãos, trazendo, pastor Dodô, novamente o povo a adorar, a sacrificar, a louvar e cultuar ao Senhor. Ele restabeleceu o templo do Senhor, mais uma vez, como prioridade para aquele povo. E por conta de tudo isso, a Bíblia diz, Gesiel, que ele encontrou paz. Diga aí dentro do seu carro, quando somos fiéis, diga, encontramos paz. Só que entenda uma coisa, quando o inimigo vê que você está em paz, ele tenta se levantar. Por algum tempo, João, a Bíblia diz que não houveram guerras, os inimigos não se levantaram, não houveram batalhas, não houveram ataques, e provavelmente por conta da ausência de guerra e de ataques, ele relaxou. Ele não preparou as armas dos seus exércitos, pastor Annelise. Ele não treinou os seus exércitos, eles ficaram calmos. E uma coisa que nós precisamos entender, não é porque estamos em paz que podemos relaxar na batalha. Nós precisamos estar continuamente firmes. Precisamos estar continuamente treinando. Precisamos estar continuamente com o nosso coração em Deus. Precisamos estar continuamente na estratégia de Deus. E os inimigos, vendo que ele estava em paz, os moabitas e os amonitas, povos irmãos, filhos das filhas de Ló, que se tornaram inimigos de Israel e Judá, a Bíblia diz que este povo, eles decidiram fazer um ataque surpresa contra Josafá. Contrataram os árabes, segundo Flávio Joséfo, historiador judeu, eles contrataram os árabes para aumentarem o número do seu exército. E a Bíblia diz que eles vieram então sorrateiramente. E um dia pela manhã, então, um dos servidores de Josafá chegou correndo e disse a ele, meu senhor, vieram contra nós os amonitas, os moabitas, os árabes, e estão a uma distância de 300 estádios de nós. Ou seja, quando eles acordaram pela manhã, os olhos deles já podiam enxergar os acampamentos dos inimigos. E o problema é que Josafá não estava preparado para aquela batalha. O problema é que Josafá não estava, Fábio, preparado para aquela guerra. Ele não estava treinado para aquela guerra. Ele não tinha levantado o seu exército naquela guerra. Então a Bíblia diz que ele temeu. Ele ficou com medo. Ele, num primeiro momento, visivelmente, quase que desesperou. Mas a Bíblia diz que na hora do medo, na hora do temor, na hora da preocupação, aquele que decidiu ser obediente e fiel a Deus, voltou para o único que poderia lhe dar a vitória. Preste atenção numa coisa. Nós estamos vivendo um tempo de crise. Nós estamos vivendo... Gostei do aleluia! Acho que alguém passou e gritou. Eu respondo daqui. Estamos passando num tempo de batalha, num tempo de guerra, numa situação que não estávamos preparados. Até 18 de março, 16 de março, a nossa vida corria normalmente. Comprávamos, vendíamos, passeávamos, viajávamos, trabalhávamos. E de repente tudo mudou.
E as autoridades diziam, daqui 15 dias vai mudar, daqui 30 dias vai mudar, as aulas vão parar por 15 dias, daqui a pouco volta, as igrejas vão fechar por 15 dias, daqui a pouco volta, e já estamos em quase 100 e poucos dias, 120 dias, e não mudou nada, só piorou. Qual é a resposta que nós muitas vezes damos? A resposta parecida com a dele, de temor, de preocupação, do que vamos fazer, para onde vamos correr, Renata. Porém, ele foi além do seu medo. O texto que nós lemos diz assim: e quando ele viu, vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e então Josafá temeu. A Bíblia diz que ele teve medo, mas logo depois que ele temeu, a Bíblia diz que ele deu uma outra resposta. A Bíblia diz, e essa é a primeira lição que eu e você precisamos entender quando estamos vivendo em tempos de crise, em cenários de crise. A Bíblia diz, ele temeu, mas consultou ao Senhor. Vai comigo no verso 3, no verso 4, verso 3, 4 e 5. Então Josafá temeu, mas consultou ao Senhor, pregou um jejum em Judá e juntou todo o povo para pedir socorro ao Senhor. Também a todas as cidades de Judá vieram para a casa do Senhor. E na casa do Senhor, diante do pátio, eles o adoraram. Se você está anotando essa mensagem, seja aqui no estacionamento ou aí na sua casa, a primeira lição que esse texto me ensina é que no tempo de crise, no tempo de dificuldade, eu e você precisamos buscar a Deus, consultar a Deus e nos aproximar de Deus. Sabe qual que é o maior erro que nós cometemos? É que quando começamos a enfrentar situações difíceis, muitos, ao invés de buscar a Deus, buscam resposta em outros lugares. Outros, ao invés de virem para perto de Deus, eles se afastam de Deus. Lembra que quando eu comecei a falar aqui, uma das minhas frases foi: hoje você vai entender a importância de vir adorar a Deus, mesmo quem está aqui no estacionamento, e só quem veio, buzina aí! Aleluia! Existem cenários de guerra, existem cenários de crise, que têm o objetivo de fazer exatamente o que muitos estão fazendo: afastar a igreja de perto da igreja. Eu faço parte de um grupo de pastores que tem intercedido, clamado. Vamos fazer um ato profético no dia 25 de julho. Nós vamos fazer um ato profético, nós vamos ungir toda a cidade de Curitiba e região metropolitana com óleo. Foi alugado um avião, um helicóptero, vai fazer isso. Nós vamos abençoar todas as entradas e saídas da cidade de Curitiba e as entradas das cidades da região metropolitana. E nós temos orado e clamado para que as igrejas não fechem. Algumas pessoas pensam assim: isso aí é porque o pastor não quer perder a arrecadação. Isso aí o pastor é porque ele quer continuar arrecadando. Amados, nós não estamos preocupados com a arrecadação. Nós entendemos que quando a igreja fecha, a embaixada fecha, aquele país que era dono daquela embaixada, que era o organizador daquela embaixada, não tem mais autoridade naquela terra. Quem está me entendendo, dá glória a Deus aí. Houve um ataque uma vez na embaixada dos Estados Unidos do Paquistão. E aquele ataque foi tão sangrento, tão aterrorizador, que o governo americano decidiu fechar a embaixada por pressão daquele ataque. E tirou a sua embaixada, porque ela estava fechada, ele tira a sua embaixada por não poder abrir mais as portas daquele país. Sabe o que aconteceu? Houve uma ruptura de aliança entre a América e aquele país. Aconteceu isso em Cuba, aconteceu isso na Venezuela, aconteceu isso em outros países árabes. Por quê? Quando a embaixada de um país de autoridade fecha, aquele país não tem mais aliança com aquele que decidiu fechar a embaixada. Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus. Por que nós temos sentido tanta dificuldade em manter a igreja aberta? A questão não é ter gente na igreja apenas. Mas se o inferno conseguir fechar as portas da igreja, entendam isso. Se o inferno conseguir proibir a igreja de abrir suas portas, proibir de fazer seu projeto social, proibir de fazer aconselhamento, proibir de adorar e cultuar ao Senhor, proibir de servir a Deus, significa que o reino dos céus não terá mais aliança com o reino da terra.
Então nós não lutamos para uma igreja aberta simplesmente por coisas humanas e naturais. Nós mantemos a igreja aberta, porque quando a igreja está aberta, nós estamos declarando, nós somos embaixadores do reino de Deus nessa terra. Deus continua operando com autoridade nessa terra. Preste atenção, as autoridades não fecham os bares, as autoridades não fecham os mercados, as autoridades não fecham muitas coisas. Mas se abrisse a igreja, hoje, lá dentro do templo, apareceria 3 viaturas da polícia militar, 2 da guarda municipal e 1 da vigilância sanitária para fechar a igreja. E não é culpa das autoridades que vêm, é porque tem um decreto. Então o último lugar que você deve deixar de ir no tempo de crise é na casa de Deus. Mesmo que seja dentro do seu carro. E tudo que o inferno quer que você faça é parar de buscar a Deus. Preste atenção numa coisa, igreja, não sei se você está entendendo. Mas a Bíblia diz que quando Josafá ficou sabendo daquele exército enorme cercando a cidade de Jerusalém, tentando invadir o seu reino, e eles já estavam nos termos, Fábio, de Judá. Eles já estavam dentro das terras de Judá. A Bíblia diz que ele teve medo, mas ele conclamou todo o povo: venham para Jerusalém, venham para a casa de Deus. Estamos em crise e precisamos buscar ao Senhor. Pastor, o que eu faço nesse tempo de crise? A primeira coisa que você tem que fazer não é tentar comprar cloroquina, ivermectina. A primeira coisa que você tem que fazer não é tentar ficar tomando chá de limão, bebendo álcool puro. A primeira coisa que você tem que fazer, meu irmão, é vir para a casa de Deus. É aqui. É aqui. Eu não preparei essa mensagem hoje para provocar você a vir, não. Foi Deus que me deu essa palavra. Foi Deus que ministrou o meu coração. Eu ouço Deus e digo: Deus, o que o Senhor quer ministrar? Eu não escolho um texto bíblico para ministrar que tem a ver com a circunstância ou com a situação. Deus deu a direção. E para provar para vocês que é Deus, enquanto eu buscava uma palavra para ministrar hoje, o Ministério de Intercessão procurava uma palavra para o culto de hoje. E olha a palavra que Deus deu para o Ministério de Intercessão. 2 coisas totalmente distintas. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 14, verso 13. Coloca para mim lá, Adriano. Êxodo 14, 13. Esta é a palavra de Deus para nós hoje, porque estamos fazendo aqui hoje. Diz assim o texto: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje, porque vocês nunca mais verão os inimigos que vocês veem hoje. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se e o busquem a Deus. Não é hora de fugir, é hora de se levantar, é hora de consultar a Deus, é hora de cultuar e adorar a Deus. Amém, igreja? Tudo que o inferno quer é que você fique em casa, tudo que o inferno quer é que você fique com medo, tudo que o inferno quer é que você fique na frente do fantástico, deixando a sua casa totalmente vulnerável aos ataques malignos. Agora, tudo que Deus te chama é para você estar consultando e ouvindo a voz do Senhor. Aleluia! Aquele povo buscou a Deus. Eles saíram das suas cidades, eles saíram das suas casas. E quando você começa a prestar atenção no mapa do território de Judá, preste atenção numa coisa. Eu já falei aqui, os moabitas, eles já tinham, Samanta, entrado nos termos de Judá, no início das divisas de Judá com as suas terras. Significa que algumas cidades onde os povos estavam morando, os judeus estavam morando, estava muito próximo do exército dos inimigos. E sair de casa naquele momento para ir até o templo do Senhor, para alguns, pastor Dedô, era loucura, insanidade. Por quê? Porque poderiam encontrar alguns inimigos adiantados, alguns espiões adiantados. E ao encontrarem esses espiões, eles poderiam morrer, eles poderiam ser presos, escravizados. Mas a Bíblia diz, e também Flávio Joséfo diz, que este povo que morava a 100 quilômetros, 80 quilômetros, 90 quilômetros da cidade de Jerusalém, eles não ficaram com medo do inimigo, eles chamaram todas as suas famílias, homens, mulheres e crianças, se levantaram e foram para a casa de Deus. É isso que você fez aqui hoje.
Pastor, a igreja não é o prédio, a igreja sou eu. Sim, a igreja é você, mas a casa dele é aqui. Você é a habitação do Espírito Santo, mas este é a embaixada do reino de Deus. Enquanto essas portas continuarem abertas, enquanto as luzes continuarem acesas, nós estamos proclamando: Jesus tem autoridade sobre esta cidade. Nós declaramos: Jesus tem autoridade sobre esta cidade. Aleluia. Aquele povo não teve medo. Ele não teve medo de encontrar a espada dos amonitas, a flecha dos moabitas, a truculência dos árabes. A Bíblia diz que eles se levantaram e foram para o lugar onde ouviriam Deus. É por isso que é importante você estar aqui. É por isso que é importante você se levantar. É por isso que é importante você vir à casa do Senhor. Mais do que nunca, Deus tem chamado o seu povo para adorá-lo e louvá-lo. Deus está carente, pastor? Não. Porque quando eu louvo e quando eu adoro, eu atraio a manifestação de Deus na minha vida. Mas quando eu me escondo, quando eu fujo, eu apenas revelo um coração covarde. E Apocalipse, gostei do aleluia aí, irmão. Apocalipse capítulo 21, verso 8 diz: os covardes não herdarão o reino dos céus. Você é ousado ou covarde? Não me responda. É para você. A resposta é apenas para você. É perigoso sair de casa? É. Tem risco de contaminação? Tem. Mas se você saiu hoje à tarde, você encontrou as sorveterias lotadas. Você encontrou os parques lotados. Você encontrou lojas de bebidas com gente fazendo fila. Você encontrou os mercados ontem lotados. As confeitarias lotadas. As pessoas não têm medo de comprar comida. As pessoas não têm medo de passear. As pessoas não têm medo de fazer os seus exercícios. Mas você acha que dentro da casa de Deus, se lá você não contaminou, vai ser aqui? Que fé que nós temos. Tem o risco? Tem o risco. Mas a palavra do Senhor diz: aquele que habita no esconderijo do Senhor, a sombra do Onipotente, ele descansará. Aleluia! Ele diz: não precisa temer a flecha que voa de dia. Ele não precisa temer o mal que vem à noite. Por quê? Porque Deus é o teu escudo e a tua proteção. Dá um glória a Deus aí, igreja! Pastor, por que eu tenho que vir para a igreja? Você não tem que vir para a igreja. Você não é obrigado a vir para a igreja. Você tem que escolher estar na casa dele. Porque quando você está na casa dele, a atmosfera da casa dele envolve você. Amém, queridos? Não tem como, amados. Eu sei que o culto online, eu sei que a internet ela vai nos ajudar. É uma ferramenta a mais, mas nada como você estar na atmosfera. Preste atenção no que Deus fez domingo passado aqui, amados. Preste atenção na forma que o céu se abriu. Preste atenção na forma que a glória desceu neste lugar. Porque é isso que Deus quer fazer nessa terra. Essa doença não veio para espalhar o povo de Deus. Essa doença veio para unir o povo de Deus, igreja. E agora, mais do que nunca, Lorena, nós temos que buscar Deus. Por quê? Porque essa nuvem está chegando perto da igreja. Essa doença está chegando perto da igreja. Vocês viram quantos pastores morreram de Covid nos últimos 15 dias? Só eu contei 8 pastores. Só para a nuvem para lá, Jesus, por favor. Manda embora. Eu ainda tenho muito alma para ganhar. Concorda aí, meu irmão, pelo amor de Deus. Só para lá, Jeová. Não é que eu amo este mundo que eu quero ficar aqui, não. É porque eu amo as vidas que ainda serão ganhas por essa igreja, por este reino, por esta mensagem, por esta palavra. Amados, eu nunca tive em tanta reunião de pastor de denominações diferentes como eu tenho encontrado as últimas. Os pastores estão se unindo, as igrejas estão se unindo.
Quantas vezes eu ouvi líderes de ministérios pastorais, de núcleos de pastorais, falando, vamos ungir a cidade, e sempre tinha um que reclamava, tinha um que não vinha. Amados, igreja que nunca participou de uma reunião com a gente, agora não falta uma. Teve que vir uma doença, teve que morrer pastor, igreja teve que ser fechada para o povo se unir. É por isso que nós mais do que nunca precisamos nos posicionar como igreja. E precisamos estar no lugar aonde Deus está. Se você concorda comigo, dá um glória a Deus aí no seu carro. Aleluia. Segunda lição que eu vejo aqui na vida de Josafá. A Bíblia diz que primeiro ele chamou o povo para congregar. Primeiro ele chamou o povo para Jerusalém. Primeiro ele chamou o povo para estar na casa de Deus. E a Bíblia diz que todos se reuniram ali, homens e mulheres e crianças. Então depois que todos estavam reunidos, o verso 5 diz assim: e então Josafá se pôs de pé, diante da congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e ele orou assim: pastor, eu quero vencer o Covid, eu quero vencer a crise, eu quero vencer essa batalha, eu quero vencer essa luta. Então está na hora de nós fazermos como ele fez. A Bíblia diz que ele orou e reconheceu o poder de Deus. Agora não adianta você apenas declarar que você reconhece, se você não vive aquilo que você reconhece. A Bíblia diz no verso 6, que a oração dele foi assim: Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não é o Senhor que domina sobre todos os reinos das nações? Não é a tua mão, a tua força e potência? Não há quem possa resistir o Senhor. Porventura não é o nosso Deus? O Senhor não lançou os moradores dessa terra fora? Não deu sempre aos descendentes de Abraão, teu amigo? Ele diz: o Senhor tem o poder de todas as coisas. Agora não adianta nada você dizer uma coisa com a sua boca e viver outra com sua vida. Tem muita gente que está falando, Deus, Ele é poderoso. Está falando, Sandra, Deus está acima de todas as coisas. Ele está falando, Walter, eu confio em Deus, eu sei que Deus é onipotente, é onipresente. Mas quando Ele tem que mostrar a sua fé, Ele foge. Você crê que Deus pode te proteger dessa doença, sim ou não? Você crê que Deus tem o poder para proteger a tua casa dessa doença, sim ou não? Então mostre a sua fé. Preste atenção que todas as vezes que Jesus ele operava um milagre, ou a grande maioria das vezes que Jesus operava um milagre, ele não fazia o milagre sem antes entender a fé e a confiança da pessoa. Número 2, todas as vezes que Jesus fazia um milagre, quando ele encerrava a operação sobrenatural, ele dizia: vá, a tua fé te salvou, ou seja feito conforme a tua fé. Porque não é por palavras, é por atitudes. Paulo, Gabriela, eu sei que vocês estão em algum canto que vocês nunca faltam. Não tem como nós... Está lá, já vi. Não tem como nós vencermos essa doença. Não tem como nós vencermos essa batalha se as nossas atitudes não forem atitudes de fé. Quero desafiar você a fazer algo. A partir de hoje, todos os dias quando você levantar, antes de você olhar no seu celular quem te mandou mensagem, antes de você olhar na sua rede social quem que lançou ou publicou uma foto, antes de você tomar o seu café para poder despertar, abra teus lábios e comece a declarar a magnitude e o poder de Deus sobre a sua vida. Esse dia uma pessoa me procurou e falou assim: pastor Márcio, uma pessoa da minha família está desesperada. Ela tem fé, ela é cristã, ela lê a Bíblia, ela ora, mas ela está desesperada com essa doença. Ela está morrendo de medo dessa doença, a fé dela ela está desesperada. Eu olhei para ele e falei assim: a fé dela está enfraquecida. Ela está perdendo a sua confiança no Senhor. Ele falou: o que eu faço? Eu falei: separe na Bíblia, você que é homem de Deus, você conhece a palavra. Separe na Bíblia 50 versículos bíblicos que declare o poder de Deus, a magnitude de Deus, a autossuficiência de Deus, que declare o agir de Deus, o sobrenatural de Deus, o milagre de Deus. Falei: separe 50 versos, só 50.
Entrega para ela esses 50 versos e diga assim: todo dia que você levantar, declara um. Toda vez que vier medo para você, declara outro. Toda vez que você ficar abalado, declara a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra. Sabe por que o povo está abalado? Porque ao invés de ouvir a palavra de Deus, está ouvindo a palavra do William Bonner. Ei, Jesus! Ao invés de ouvir a palavra de Deus, está ouvindo a palavra do presidente da OMS. Pastor, mas a doença é perigosa? Claro que é. Você não precisa saber mais nada sobre Covid. Você sabe como lavar a mão. Você nunca lavou tanto a mão na sua vida como você tem lavado em 2020. É ou não é? Se tem uma coisa que você pode colocar no seu currículo de trabalho a partir de 2021 é: sei lavar muito bem as minhas mãos. É verdade ou não é? Meu irmão, você sabe como coloca a máscara, como tira a máscara. Tem gente que sabe até comer de máscara. Ele não tira a máscara e consegue comer. É um negócio terrível. Você não precisa saber mais nada disso. Agora, da palavra de Deus, o quanto nós sabemos. A palavra de confiança, o quanto nós vivemos. Esse é o ponto, queridos. Eu falei para essa pessoa: coloca 50 textos bíblicos, 50 versos bíblicos que falem do poder de Deus, do milagre de Deus, do agir de Deus, que vai acrescentar a fé dessa pessoa, da sua família. Pastor, eu estou com medo. Então leia, declare e viva. Pastor, eu estou declarando. Se você está declarando e ainda está com medo, tem alguma coisa errada aí com você. Tem alguma peça estragada aí que você tem que consertar. Porque não tem como você declarar a palavra de Deus e não acreditar no que ela pode fazer na sua vida. E terceira e última lição que esse texto me traz, eu encerro aqui. A Bíblia diz que Josafá reuniu todo o povo, chamou homens, mulheres e crianças de todas as cidades para o templo. Josafá parou em frente de toda a congregação. Ele orou e declarou a sua confiança em Deus. E terceiro, ele apregoou, ele determinou um jejum para todo o povo naqueles dias. E é isso que eu quero chamar você hoje para fazer. Pastor, como é que nós vamos vencer essa doença? Como eu falei, amado, você não vai vencer a doença tomando cloroquina, porque ora eles dizem toma, outra hora eles não toma. Ora faz, ora não faz. Ora é assim, ora não é assim. Amados, eu oro e abençoo a medicina. Eu louvo a Deus pela medicina. Muitas pessoas hoje ainda têm vida porque Deus tem dado graça à medicina, aos médicos, aos laboratórios. Mas entenda, o remédio para essa doença, a vacina para essa doença, está em Deus, apenas nele. A palavra de Deus declara: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Se você crê nisso, glorifica aí o Senhor. Diga aleluia. Concorda com essa palavra? Dá um sinal de luz aí. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos entender isso. Isaías 43 diz: quando passares pelas águas profundas, não é se passares, mas quando, significa que eu e você vamos enfrentar a tempestade, nós vamos enfrentar a dificuldade, e talvez gente da sua família pode passar bem perto desse vírus, mas a Bíblia diz: não tenham medo, porque eu estarei com vocês, seja nas águas profundas, ou seja no meio da chama ardente. Aleluia! Em quem você confia? Em você mesmo? Ou em Deus? Tem que ser em Deus. Confie em Deus. Dependa de Deus. E você vai ver o milagre de Deus na sua vida. Amém, queridos? Pode dar glória a Deus aí, igreja. Agora, por que, pastor, que nós estamos enfrentando tanto temor? Por que nós estamos enfrentando tanto desespero? Tanta preocupação. Nós estamos enfrentando, Emílio, tanto temor, tanto desespero, tanta preocupação, porque talvez os nossos ouvidos ainda não estão totalmente sintonizados com a voz de Deus. Você quer entender como é que funciona a voz de Deus para nós? É como nós fizemos o nosso culto, o drive-in, domingo passado. O Jackson nos abençoou com um aparelho de radiofrequência, para a gente poder ouvir o culto aí do carro. Mas nós não estávamos tão experientes quanto estamos agora.
E quando colocamos o rádio, o aparelho do Jackson para funcionar, só alguns carros que estavam próximos conseguiram ouvir. E ainda com um pouquinho de chuvisco. Aí o Júnior, que é o dono do equipamento aqui, falou assim: pastor, esse aparelho é uma bênção, mas é para poucos carros, é 10 metros. Ele falou: pastor, domingo que vem eu vou te emprestar um aparelho. Aí ele trouxe um aparelho desse tamanho hoje aqui. Amados, quando eu estava lá nas curvas, lá embaixo, aliás, quando eu saí lá do lado da Cassol, eu já estava ouvindo o Jefferson cantando. Eu falei: opa, já tem festa no Arraial! Pastor, o que quer dizer isso? Domingo passado, os nossos ouvidos, ou os nossos rádios, melhor dizendo, não estavam na frequência certa. Então pregava-se daqui, mas aí no carro não chegava direito ainda. Por quê? Porque não era o equipamento certo. Não era o equipamento eficiente ainda. Ele resolve para a situação lá que o Jackson faz, mas não para o culto drive-in. Agora hoje, nós estamos com o equipamento certo. Se você quer ouvir a voz de Deus, meu irmão, você tem que fazer do jeito certo. Pastor, qual que é o equipamento certo? Aqui está falando, o equipamento certo é o jejum. É o jejum, é a oração, é a casa de Deus, é o lugar de adoração. Quando eu louvo, eu atraio Deus. Então louve, simplesmente. Eu não esqueço. Eu achei que vocês iam cantar hoje, gente, pelo amor de Deus. Eu já estava esperando a música, eu já estava no reteté lá. Eita glória, e o povo não cantou. O Rafa falou: pastor, vai subir. Eu falei: não, tem mais uma. Ele falou: não, essa é a última. Eu falei: não, tem mais uma. Mas não tem crise, a gente canta de novo depois. Amados, o jejum é a ferramenta mais eficiente, porque quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. E o jejum, ele purifica o canal de comunicação entre eu e Deus, Deus e eu e Deus, Deus e eu. Porque quando eu vou falando, alguma coisa vai entupindo, alguma coisa vai atrapalhando. O que limpa o canal de comunicação é o meu jejum, é a minha intimidade, é a minha consagração. E aqui tem outro problema, amados. Com o novo evangelho sendo pregado, que não posso dizer que é novo, mas um diferente evangelho da graça. Começaram a dizer que no tempo da graça não precisa jejuar. Para que jejuar? Jejuar é lei, jejuar é sacrifício. Jesus não precisa de sacrifício porque ele é graça. Entenda uma coisa, amado de Deus: se jejum não fosse importante, Jesus não teria jejuado. Se Jesus não fosse importante, Jesus não teria ensinado os seus discípulos a jejuar. Deus abençoe, meu amado. Deus abençoe. A gente abençoa todo mundo aqui, irmão. Se jejum não fosse importante, os discípulos de Jesus, quando começaram a igreja primitiva, não tomavam decisões apenas baseadas no jejum. O jejum é da lei, mas ele também é da graça, porque o jejum não é um sacrifício, o jejum é uma consagração. Pastor, por que eu devo jejuar? Para Deus mudar de ideia? Não, o teu jejum não muda Deus, o teu jejum muda você. Lembra domingo passado como é que estava embaralhado? Estava chuviscado. Aí colocou o aparelho certo, é igual o jejum. Quando você está na tua vida mais ou menos com Deus, você dá a tua oração, é um tiro que vai, pum! Só que a Bíblia diz que as hostes celestiais, as hostes demoníacas, os principados demoníacos, melhor dizendo, eles estão nas regiões celestiais, eles estão lá no céu mesorâneo. Então quando você libera a tua oração, é igual um tiro de 38, ele vai. Mas ele chega até um certo caminho, quando os demônios travam, ele volta. Não chega lá. Aí você jejua. Aí você turbina a tua oração. Quando você está num tempo de jejum e você libera a tua palavra de oração, ela não sai que nem um tiro de 38, ela sai como um raio laser. Pum! Não tem capeta que segura! Aleluia! É por isso que as pessoas têm tanta dificuldade de jejuar. Já perguntei pra gente: por que você não jejua? Ele falou: porque eu tenho fome. Mas é para isso mesmo, abençoar. Por que eu não jejua? Porque eu passo mal. Passa mal porque não está acostumado. Entenda uma coisa: o jejum, ele tem tantos benefícios biológicos quanto benefícios espirituais. Hoje existem médicos, acessa aí quando você puder aí nas redes sociais, nas plataformas de vídeos, um médico chamado Dr. Baracá. Já ouviu falar, Dr. Baracá? Cara fortão, o Elvis conhece. É Baracá? Acho que é, né?
Ele fala sobre jejum intermitente, é um dos primeiros que chegou aqui no Brasil falando, é o médico. Os infinitos benefícios que o jejum intermitente traz para o nosso organismo. Agora, se traz benefício para o teu organismo, você acha que não traz para a tua vida espiritual? Se o próprio Jesus ensinou a jejuar? A Bíblia diz que no meio da crise, a Bíblia diz que no meio daquele cenário de guerra, no meio daquele desespero, Josafá não tinha o que fazer, ele não tinha ouvido Deus ainda, sabe o que ele fez? Ele chamou todo o povo e falou, vamos jejuar. Queremos um milagre, vamos jejuar. Queremos uma resposta de Deus, vamos jejuar. Quem quer uma direção de Deus nesse tempo de crise? Dá uma buzinada aí. Então eu desafio você, igreja, vamos jejuar. Vamos jejuar, queridos. Preste atenção. Ele já tinha reunido o povo, ele já tinha orado, mas eles ainda não tinham ouvido a Deus. Mas quando eles começaram um período de consagração, a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio, tomou já Azazel, que era sacerdote, e o Espírito Santo de Deus começou a falar com Josafá e todo o povo naquele momento. Quais são os benefícios do jejum? O primeiro benefício do jejum que eu e você precisamos entender é que quando nós jejuamos de uma forma correta, Vanessa, Deus manifesta em nossas vidas. Segundo benefício de quando nós jejuamos, Deus responde às nossas orações. Terceiro benefício quando nós jejuamos, Deus faz milagre no nosso arraial. Buzina aí, irmão! Primeiro, a Bíblia diz que quando eles jejuaram, o Espírito Santo veio sobre eles. O Espírito de Deus tomou o sacerdote. E eles viram aquele mover de Deus através do Espírito Santo. O ambiente foi tomado pela glória de Deus. Todos ficaram contritos. Por quê? Porque o jejum moveu Deus? Não. O jejum moveu o povo. Quando você jejua, você começa a quebrar todas aquelas barreiras da sua carne, todas as barreiras da sua alma corrupta. Quando você começa a jejuar, você começa a edificar o seu espírito e você começa a maltratar a sua carne. Você começa a afligir a sua alma corrupta. Esse é o papel do jejum. A Bíblia diz que quando eles jejuaram, o Espírito Santo tomou aquele ambiente. E quando o Espírito Santo tomou aquele ambiente, ele usa a boca do profeta. O profeta Jaziel, a Bíblia diz que abre os seus lábios e Deus diz para eles, essa batalha não é mais sua, ela é minha. Quer resposta de Deus? Faça o que normalmente você não faz. É um tempo onde nós temos que começar a tomar uma posição. Pastor, eu já jejuei tanto e Deus não respondeu, então você não fez o suficiente. Começa a fazer o suficiente e você vai ver o milagre. Eu tenho tantos testemunhos meus e tantos testemunhos de pessoas aqui da igreja que com o jejum eles venceram. Pastor, eu faço jejum para arrumar um emprego? Não, você faz o jejum para você parar de pecar. Pastor, eu faço um jejum para restaurar essa área da minha vida? Não. Você financeira? Não. Você faz um jejum para você deixar a imundícia do pecado da sua vida. Você matar a sua carne. Você submeter o teu espírito a Deus. Você turbinar a tua relação e a tua intimidade com Deus. Aí você começa a ver o sobrenatural de Deus. Porque a Bíblia diz que depois que Deus manifestou, depois que Deus respondeu, Deus fez o milagre. Deus disse para eles, vocês não precisam fazer nada. Junta os levitas. Ele falou, junta os levitas. E juntou os levitas. Ele falou, agora, não sai com o exército na frente não. Não precisa sair com os valentes de guerra na frente não. Não precisa sair com o grupo de elite na frente não. Ele falou, coloca os levitas. Se morrer, morre primeiro eles. Claro que não. Ei, Jesus. Aí, ó, os caras já começaram a falar, eu. Deus queria matar o louvor? Não. Deus queria ser adorado pelo louvor. Ei, Jesus, isso é guerra. Isso é guerra. A guerra você não vai na espada, a guerra você vai no louvor. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Ei, Jesus. Eu tô com esse negócio aí, gente. Pelo amor de Deus. A Bíblia diz que eles não levantaram espada. A Bíblia diz que eles não fizeram grita de guerra.
Eles simplesmente saíram adorando ao Senhor, adorando ao Senhor. E Deus fez tanta confusão no arraial dos moabitas, dos amonitas, que o texto bíblico diz que os moabitas começaram a guerrear com os amonitas, os árabes com os dois, e eles se mataram inteirinhos, não ficou um vivo. Deus fez o milagre da vitória sem eles precisarem levantar a espada. Você não vai precisar levantar a sua mão, Deus vai proteger a sua casa. Pastor, como é que é esse negócio do jejum? Será que é opcional? Vai lá comigo em Mateus capítulo 6, verso 16, você vai descobrir se é opcional. Mateus 6, 16. Preste atenção nessa passagem e eu termino aqui. Mateus 6, 16. Jesus, mais uma vez, ensinando sobre jejum. Jesus diz assim: quando jejuares, significa que é para jejuar. Ele não diz se jejuares, ele diz quando. Eu vou perguntar para você, Jesus declarou se ou quando? Se ou quando? Se ele declarou quando, significa que é talvez, que é talvez ou que é de fato. Ele diz quando vai acontecer. É a mesma coisa que a gente encontra na passagem quando ele diz quando passares pelas águas profundas. Ele não está dizendo se passar, ele está dizendo que vai passar. A mesma coisa é o jejum. Ele diz quando você jejuar, não se mostrem com aparência triste de hipócritas, pois eles mudam de aparência no rosto no fim, de que os homens vejam que eles estão jejuando. Ele lhes diz, eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa ao jejuar, quer dizer, tem que jejuar. Ponha óleo sobre a sua cabeça, lava teu rosto, sorria e vai na fé, porque Deus vai te dar a vitória. Não é religiosidade, é santidade. Santidade, santidade, santidade. Nos momentos mais delicados da nação de Israel, nas crises, nos cenários de crises que eles enfrentaram de maior dor, sabe qual foi a resposta que Deus deu para eles? Jejue. Esther, o povo de Esther, lá no livro de Esther, o povo de Israel, estavam passando por um ataque de Amã, onde todos seriam mortos e não poderiam revidar, segundo a lei que Amã, ele influenciou o rei Assuero a fazer. E a Bíblia diz que Mardoqueu, tio de Esther, vai até o palácio porque ela era a rainha e diz assim, o que nós vamos fazer? Ela falou, não tem o que fazer. Ele falou, não pense que você vai se livrar. Você também é judia. E se nós morrermos, Deus não vai te livrar aí. Ela falou, então, conclama o povo para 3 dias de jejum. E daqui 3 dias eu vou falar com Assuero. E a Bíblia diz que todo o povo de Israel jejuou durante 3 dias. E no final de 3 dias, Deus deu a resposta e ele fez o milagre. A forca que era para Mardoqueu, Amã preparou uma forca para Mardoqueu. A Bíblia diz que Amã foi enforcado lá. Quer outra passagem? Livro de Joel, capítulo 2. A Bíblia diz que veio um exército de gafanhoto, estava destruindo tudo que aquele povo tinha, destruindo suas colheitas, destruindo os frutos da terra. Então eles ficaram desesperados, clamaram ao Senhor. Deus diz assim, parem de rasgar as suas roupas, para de ficar fazendo a aparência de quem está arrependido. Ele diz, rasguem os vossos corações e convertam-se a mim em jejum. Jejum, oração, intimidade. E o verso 25, Deus diz, quando eles obedeceram, Deus diz, eis que restituirei todos os anos que foram consumidos. Deus vai restituir esses 4 meses de perda na sua vida. Deus vai restituir a saúde, a casa, a família, o trabalho, a renda, a empresa. Ele vai fazer um milagre. Aleluia. Livro de Esdras, capítulo 8. A Bíblia diz que Esdras ele estava voltando para Jerusalém, depois de 70 anos de cativeiro. Eles estavam com as suas carroças carregadas de ouro, prata, que o rei e os nobres tinham ofertado para o templo do Senhor. Então Esdras ficou com receio, com vergonha, de dizer para o rei que Deus era poderoso, mas pedir soldados para acompanharem na batalha. Então eles pararam à beira do rio Ava. E a Bíblia diz, Elvis, que Esdras falou para o povo, não podemos pedir para o rei.
para ele mandar os soldados, porque nós dissemos que Deus é poderoso. Só que o caminho é perigoso e tem muito ladrão, tem muito bandido, muito salteador. Ele falou, só tem um jeito da gente viver a proteção. Ele falou, vamos jejuar. E eles ficaram 24 horas às margens do rio Ava, jejuando. E a Bíblia diz que eles fizeram todo o caminho de volta e nem um mal eles sofreram, porque o Senhor esteve com eles. Aleluia! Por isso, queridos, não pense que você vai vencer tudo o que está acontecendo, seja crise econômica, seja crise de emoções, seja crise sanitária, participando de culto online uma vez por semana. Nós temos que fazer mais. Josafá, ele chamou o povo para a casa de Deus. Josafá orou e ele declarou a magnitude de Deus. E Josafá, ele convocou o povo para um jejum. E eu quero encerrar fazendo o mesmo convite a vocês. Essa nuvem, ela tem chegado sobre a igreja. E é uma palavra profética de um grande homem de Deus aqui da cidade. Profeta de verdade. Não é esses profetas de YouTube. Não perde tempo com esses caras de Facebook, não, meu irmão. O cara tem 72 profecias a cada 5 minutos. Isso é carne, isso é mentira. Hoje eu estava fazendo meu devocional e ainda Deus estava falando, ai daqueles que profetizam aquilo que eu não declarei. Ele diz, eu eliminarei estes profetas. Está lá no livro de Ezequiel. Não cai nisso, não. Fica correndo atrás dessas profecias balela, não, meu irmão. Esse homem de Deus, pastor Getúlio, pastor da equipe da comunidade Alcance, ele falou, Deus me mostrou um arraial bem grande e uma nuvem negra chegando sobre o arraial. E eu perguntei, Deus, o que é isso? Ele falou, o arraial é a minha igreja na cidade. E eu falei, o que é a nuvem negra? Ele falou, é a doença que está querendo invadir a igreja. Ele falou, o que nós fazemos? Ele falou, unja meu povo e chama meu povo para o compromisso. Quem quer viver a proteção de Deus, meu irmão? Está na hora de começar a se posicionar. Ou você é de Deus, ou você não é. Ou você é quente, ou você não é nada. Ou você está com Ele, ou você está sozinho. Porque Deus vai proteger aqueles que se comprometerem com Ele. Pode dar um glória a Deus por isso?